E aí pessoal, beleza? Mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre a VPN Client do Palo Alto, a Global Protect. E vamos já meter a mão na massa aqui e descobrir como configura isso de forma básica. E nós temos aqui na tela um laboratório já meio que pronto, só no básico do básico mesmo, tá? Então que eu tenho um AD aqui e um DNS, desse lado de baixo. Do lado esquerdo, todo esse lado esquerdo está representando a camada aqui interna, Trust. Então tem um servidor aqui na rede Trust. Eu tenho um switch aqui representando o WISP, né? Então internet, tudo isso aqui é internet. E aqui eu tenho um Windows lá no mundo, né? Representando na casa de alguém, sei lá. Porque a gente vai conectar na Global Protect usando esse cara aqui. Beleza? No Palo Alto, que é esse cara do meio, onde vai ser feitas as configurações, praticamente não tem nada configurado, tá? Tem coisas básicas de topologia que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você olhar aqui na internet, aqui na parte de redes, tem 3 interfaces, né? Onde a 3 é para internet, inclusive está com a zona internet aqui, servidores que vai para o AD, DNS, e a interna, que é a parte esquerda do laboratório ali que eu mostrei para vocês, tá? E não tem nada demais, só tem aqui as policies também, policy só para acesso à internet básico e coisas do AD. Eu também deixei uma policy pronta aqui. Essa policy precisa criar também se você for fazer a Global Protect, tá? Porque ela tá dando acesso, source internet, destination internet também, ó. E o application HTTPS e 80. Quando o destino, eu coloquei isso aqui para que o pessoal fora da empresa consiga acessar o meu portal, tá? Claro, quando você tiver o IP do portal, o endereço do portal, você coloca no destination exatamente o portal, não vai deixar NN, pelo amor de Deus, tá bom? E aí você filtra melhor as applications aqui também. Mas é só para mostrar que não tem praticamente nada configurado, tá? Então, que eu vou mostrar aqui também a rota. Então as rotas também, ó, só tem uma apontando estritamente ali para a internet, tá? Uma default aqui. Então, acho que não tem mais nada. Dito isso, vamos começar a configurar aqui para vocês verem. A primeira coisa, o Palo Alto ele precisa de um certificado para a VPN funcionar, tá? Esse aqui vem pro padrão dele, não foi o que. Então, normalmente, quando vocês vão numa empresa, geralmente vai ter um root CA já na empresa, o AD, ou algum outro servidor que é o authority do local. E aí você precisa assinar o certificado e mandar para o Firewall, tá? Normalmente, 90% dos casos é isso. Nesse caso, como eu não tenho aqui, eu vou criar um e ele mesmo vai ser o authority dele mesmo, tá? Então ele vai ser o root CA. Então por isso que eu vou criar esse root CA aqui agora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, root CA Firewall. Criei um aqui. No nome, você vai ter um endereço público, um DNS, você coloca o DNS aqui. No meu caso, eu vou criar um IP, que é a borda do meu Firewall. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E aqui nada, aqui authority e é isso. Simples assim. Criei um CA aqui dentro. Agora eu vou criar um para VPN mesmo. Então eu vou criar um outro. E aí eu vou colocar aqui, ó. Search VP Portal Gateway. Sei lá. Coloca um nome legalzinho aí se estiver fazendo na empresa, alguma coisa, tá? Seja essa coisa bonitinha acontecer, pelo amor de Deus. Aqui eu vou colocar o endereço aqui também. IP. Pô, gente, me desculpa. No root você não cria o IP, cara. O CN é o mesmo nos dois lados. Deixa eu remover isso aqui, peraí. Desculpa, vergonha aí. Então root CA, firewall. Common name, eu posso colocar o mesmo aqui. Aí. Tem segredo não, tá? Search Authority, beleza. Beleza. Agora sim, a gente vai criar um certificado, né? Pro portal e pro gateway. Esse ele fica abaixo do root, tá? Então se tivesse um root, você ia criar esse primeiro. Então, ó, 10.99.99.254. Aqui sim você colocaria o DNS, aí se você tivesse um DNS com a VPN pública, alguma coisa mais bonitinha, tá? Se não tiver, coloque IP,
mas não é muito usado não. Agora, ó, ele vai colocar assinado pelo o certificado de cima que a gente acabou de colocar, né? Acabou de criar. E basicamente é isso. Criamos. Justo? Aqui, ó. Então, esse IP, ó, 9999254, se você olhar no laboratório, é esse cara aqui, ó. O meu IP de internet, de saída aqui, tá vendo? Então, por isso que eu usei ele. Não foi um qualquer, não, beleza? Então, saibam disso. O que mais que eu ia fazer aqui? Agora, depois do certificado, você tem que criar um profile e o profile associa ao certificado. Então, vamos criar um do zero aqui. Esse aqui também é padrão. Vou colocar aqui profile VPN search. Aí você vai associar o certificado que você acabou de criar lá. Não é o root, tá? Esse aqui, ó. Beleza. Não precisa mexer em nada aqui por enquanto. Tranquilo também. Agora, o que a gente vai fazer? No meu caso só, tá? No meu caso eu estou usando o AD. Então eu vou fazer uma configuração com AD aqui em LDAP. Então, vou configurar aqui rapidinho para vocês verem. Só vou fazer o sincronismo aqui do AD. Então aqui basicamente eu coloco o nome, AD, LDAP, coloco o IP do servidor, eu já sei de cabeça aqui. Esse cara aqui, ó, se você não souber como coloca isso aqui do domínio, você pode deixar em branco esse. Depois do commit, ele dá a opção de aparecer aqui o DN, tá? O base DN. Aqui você precisa colocar seu usuário mesmo. Esse usuário aqui tem que ser do AD. Tá? Tem que ser um usuário do AD lá que consiga ler o AD. No meu caso aqui é o domain administrator, tá? Então, beleza. Beleza. Aqui eu vou colocar Active Directory, mas sim, nem precisa, vou tirar o SSL aqui, mas se tiver em produção é bom você colocar também. Deixa eu ver se ele já pega automático. Ó, aqui ele já pegou, tá vendo? Não precisa escrever. Normalmente eu escrevo isso aqui, tá? Mas tá vendo como ele pegou já automático? Então, beleza. Fiz a configuração de ADLDAP. Tem um comandinho aí no CLI, no panorama, que aí você confirma se está conectado, tá? Aí depois eu deixei na descrição do vídeo, no comentário para vocês verem, beleza? Agora, lá em Devices também, onde a gente está, eu vou nos Profiles. Então, cadê? Authentication Profile, esse cara aqui, ó. Porque aqui sim eu vou dizer como que ele vai ser autenticado, né? A VPN ou qualquer outra coisa. Authentication Profile. Vou colocar aqui AD, né? Aqui na configuração a gente escolhe o AD, então vou colocar aqui LDAP. No LDAP já vai aparecer aquele que a gente acabou de criar. O login attribute, agora eu não lembro de cabeça. Acho que ele já associa sozinho. É isso mesmo. Só que você colocar aqui, ó, meu endereço de domínio, né? Aqui dá para você trocar também como o cara vai acessar, né? Se ele vai colocar só o nome do usuário, ou domínio, barra, arroba o domínio e tal. Eu costumo deixar assim, padrãozão. E aqui você vai colocar um N, né? Depois dá para você, depois que você fazer as integrações com a AD lá nos groups map, se você quiser, dá para você afinar, né? Dar um pente fino aqui. Por enquanto é isso. Cadê? Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Temos o AD configurado, temos o certificado, o profile. Agora a gente tem que ir lá na network criar um túnel, tá? Então essa interface túnel vai ser usada na VPN. Então vamos aqui criá-la. Pode ser um mesmo. Túnel Global Protect. Nada de NetFlow, pode colocar aqui. Security Zone. Tem gente que coloca o interno, cara. Eu não acho legal não, tá? Já vi gente até em laboratório fazendo. Cria uma zona só para os usuários do VPN, pelo amor de Deus, tá bom? Que aí você consegue criar a regra certinha lá. Precisa habilitar o User Identification aqui para funcionar, então ok aqui. Tem gente que também não coloca o IPv4. Eu gosto de colocar o mesmo endereço que eu vou colocar os usuários que recebem a VPN, tá? Então vou colocar esse aqui, qualquer, sei lá. Porque depois eu vou colocar que o pessoal da VPN receba esse endereço aqui, ó.
30/24. Esse aqui eu coloquei 1 porque é aqui direto, tá? Então, beleza. O que mais? Tem que habilitar o User Identification, né? Comentei isso. Agora sim a gente vai efetivamente fazer o portal lá, fazer a VPN funcionar, tá? Então, para isso aqui em Networks também, você abre aqui o Global Protect e configura o portal aqui, ó, o primeiro. Então, vamos lá. Portal GP, sei lá. Coloca o nome legal aí, por favor, tá? Associa a interface de saída lá que a gente estava brincando, lembra? Comentei com vocês, então no meu caso é essa, ó, tá vendo que ele já reconheceu o IP. Agora faz sentido, né? Esse IP aqui que estava na topologia, que eu coloquei no certificado e tudo mais. Legal mexer em log aqui, mas não vem a caso agora. No Authentication ele já fica vermelho aqui, é necessário configurar. Então, lembra que a gente criou um profile lá associando o certificado? Então, aqui está ele. Então, vamos colocar. Aqui no Client Authentication você dá um add também. Então, cliente. Esses nomes tanto faz, tá? Você escolhe um aí. Dentro do Authentication Profile, você pode colocar o AD, que é o que foi que a gente configurou lá. Mas também, se você não tiver AD aí, dá para você colocar um user database local, tá? Não precisa necessariamente ser esse. Esse aqui eu já tenho AD configurado, normalmente é assim que o pessoal faz, tá? Beleza. Se você tiver em laboratório, dá para você colocar IES aqui também, para ele funcionar com credencial ou o cliente, né, o certificado. Nesse caso aqui é o no, para funcionar apenas com os dois, então vou deixar assim. O que mais? Aqui não, no agente, a gente tem que configurar um agente aqui também. Então, de novo, né, só o nome e tal. Isso aqui são coisas de cookies, não acho legal para laboratório fazer isso. Mas se você quiser dá para configurar. Critérios também não. Aqui é basicamente o external, a gente vai configurar um aqui também. Beleza, então vamos colocar o nome, External Gateway. External Gateway. Vou colocar o IP, se você tem um FQDN, usa o FQDN 99.99.254. Esse é o IP, nosso IP externo lá. A região você pode filtrar, vou colocar N aqui também. E deixa eu ver, acho que é isso. Esse aqui eu vou só desabilitar porque a gente não tem licença em lab, vai ficar só atrapalhando. Outra coisa importante aqui, ó, esse método de conexão já vem por padrão always on, ou seja, ele tenta conectar automático. Isso aqui faz que funcione em outras features, mas também pode funcionar, pode conectar usando on demand aqui, que é bem usado também em empresas, tá? Não tem problema se você quiser fazer aí no seu laboratório. Deixa eu ver. Clientless, acho que é isso. Basicamente é isso, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês também sobre o user que eu comentei aqui em device, porque eu sei que tem gente que não tem o AD, né? Então você pode criar aqui, ó, um out local, né? Caso você queira fazer um teste só de VPN, você consegue fazer isso. E aí aqui ó, no type, ó, você coloca local database, tá vendo? E aqui advanced de colocar all também, beleza? Só para mostrar para vocês ali. E esse cara, ele busca daqui, ó. Então você pode criar um VPN user local 1, sei lá. Só pra gente ver aparecer lá. Beleza? Aí vocês vão ver que aparece lá. Vamos voltar ali para. Agora no gateway, vamos criar um gateway também. Temos o portal. Agora vamos criar o gateway, tá? Então, mesma coisa. Gateway, portal, interface. A nossa de saída. Ele já vai mostrar aqui de novo. Authentication. Novamente, o mesmo profile que a gente criou. Dá um ADD aqui. Beleza. Nome. Authentication. Authentication Profile, Alt local. Tá vendo que agora apareceu o local que eu falei para vocês, tá vendo? No meu caso eu vou usar D, mas se vocês não tiverem, vocês colocam esse aí, beleza? Aqui no agente, ó, aqui precisa habilitar o túnel, então vamos associar aquele túnel, lembra? A gente criou antes. Beleza, aqui não precisa de mais nada. No Client Settings aqui, ó, aqui sim a gente vai colocar o pool, né? Então eu vou usar aquele que eu tinha falado para vocês, que é o 10.03, né? Então criteria, esse aqui não. O client.
Tô colocando qualquer nome, tá, gente? Coloca o nome aí decente, por favor. Cadê? Então, acho que isso aqui. IP Pulse. Client set. Acho que é isso mesmo, né? Aqui é só critério. Beleza. Isso, IP Pulse. Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui o 10.0.3.0. Eu não vou colocar a rede inteira, porque o meu do túnel eu coloquei 0.4, lembra? Então tem que ser acima disso. Vou colocar isso aqui, ó. Do 100 ao 200. Beleza? Split tunnel não vamos utilizar ele aqui agora, depois eu explico. E acho que é isso. Beleza? Acho que é isso. Uma coisa interessante que eu não coloquei no outro aqui, preciso colocar, que senão não funciona, tá? Esqueci mesmo. Aqui no Portal, tem que colocar dentro do Authentication, aqui do Agent, ó, tem que associar o Trusted Root CA. Tá? Então tem que colocar isso, tem que instalar no cliente. Acho que é isso. Beleza, beleza? Parece que está tudo certo. Vamos dar um commit aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Estamos aqui nesse cara. Eu vou entrar neste cara aqui, ó. Neste amigo nosso aqui externo, né? Eu vou tentar acessar o gateway desse cara aqui, ou seja, conectar aqui via web. Depois eu vou baixar a VPN do próprio Palo Alto, instalar e conectar. Uma coisa bem importante, tá? Como eu estou em lab, eu não tenho licenciamento. Então, o meu Global Protect Client aqui, ó, ele não existe. Então, quando eu for baixar do portal, né, ou seja, a máquina vai conectar nesse portal do Fire para baixar o cliente, ele não vai conseguir. Então, tem um endereço aí que você consegue baixar na internet, tá? Não é tão seguro, né? Mas para fazer teste, beleza. Não precisa ter um Global Protect aqui para você conseguir conectar na VPN. Precisa ter um aqui para você baixar do portal, beleza? Deixa eu ver aqui se já deu o commit. Ó, commit, coisa linda. Espera aqui, beleza. Então o que a gente vai fazer? Eu vou conectar neste cara aqui, ó. Beleza. Fechar aqui, vocês estão vendo ele, né? Meu Extreme Potato aqui. Então vamos acessar aqui, ó. Deixa eu ver se o IP dele tá certo ali, igual tá no laboratório. Então, ipconfig 10.10.10.100.100 22, tá certo? Agora que eu vim aqui, ó, https // né? 10.99.99.254, que é o endereço do firewall. Vamos ver. Olha lá. Lógico, ele deu erro de certificado, porque eu não tenho certificado na máquina, né? Vou avançar. Beleza. Bora mexer aqui para hoje. Aí, legal. Então, estou acessando o firewall, né? Vocês estão vendo aí? Estou acessando o firewall pela máquina externa, né? Então, vamos pegar aqui um usuário do AD, ó, Rodrigo Octaviano. Vamos tentar logar, vamos ver se vai... Se a autenticação tá ok, porque eu não fiz o teste lá via CLI, ele deixaria eu entrar. E não é que funcionou de primeira? Beleza. Então, ó, ele acessou. Aí, aqui nesse portal vai mostrar para você fazer download, né, dos agentes. Vamos ver. Ó, deu erro, claro, né? Porque lembra que eu falei, não tem o Global Protect dentro lá do panorama, do Palo Alto, como que eu vou baixar, né? Então, eu, menino astuto, eu fui lá e já baixei, tá aqui na minha máquina. Ó, e eu vou instalar. Isso aqui eu baixei de um lugar, vou deixar na descrição para vocês. Vocês também conseguem baixar e fazer o teste, beleza? Então, só instalar aqui. Outra coisa muito importante, tá? Como eu não tenho essa máquina que não está na D, ela não recebe o root CA. Ela não recebe o certificado root do Firewall e nem o root do AD. Então, quando eu for conectar na VPN, eu preciso que esse certificado esteja aqui na minha máquina. E para isso, a primeira vez que você for conectar, você precisa... Cadê? Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá meio bugado aqui, não tô conseguindo fechar. Vou deixar aqui embaixo. Então, ó,
você precisa não só aceitar a conexão, mas também baixar o certificado e instalar na sua certificadora Trusted, tá? Então, eu vou dar um... Vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou conectar, tá vendo? Então, ele deu erro de certificado porque não tem o certificado na minha máquina, tá? Então, não dá proceed ainda, ó. Achou o certificate. Aparece certificado aqui na máquina, ó. Install. Local machine. Aí você escolhe, ó, o Trusted aqui, ó. Trusted root. Beleza, coisa linda, ó. Basicamente, acho que é isso. E aí, proceed. Vamos ver. Agora já pediu aqui um username. Esse aqui é um que eu tinha testado antes do AD. Nem sabia que ele salvava o cache. Vamos tentar com ela mesmo, pode ser, né? Vamos ver. Vamos ver se vai conectar. Lembra o nosso IP aqui, só tinha um IP único, né? Ó, conectou no gateway. Coisa linda, né? Então, ó, IP config. Tá lá, recebeu um IP que a gente falou, lembra que era a partir do 100. E aqui você consegue ver alguns logs também, ó, que eu acho bem legal de mostrar. Ó. Settings. Tá vendo? O portal, o IP que eu recebi, o meu gateway lá também e tudo mais. Se vocês quiserem validar melhor isso, lá dentro do Palo Alto, em Global Protection, você consegue ver os logs de quem conectou e tal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, quer ver? Agora são 10h30, ó. Então essa aqui, ó, Gabriela Consultor conectou, operou esse desktop e tal, o IP público é esse aqui e tal. Acho que é isso. Basicamente, o básico do básico para VPN é isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, considere deixar seu like e compartilhar aí, tá bom? Valeu, até mais.